Ouvimos São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria, Mãe de Deus. Por eles veio a bênção prometida a todos os povos. Louvemos São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria, Mãe de Deus. Por eles veio a bênção prometida a todos os povos. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebrando esta memória de São Joaquim e Santa Ana, e ao escutar esse Evangelho, com certeza o Senhor quer mostrar para nós que a verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras desse mundo, mas justamente em poder fixar o nosso olhar no mistério da nossa salvação, do qual São Joaquim e Santa Ana também fazem parte junto com Nossa Senhora. Jesus diz que felizes são os olhos dos discípulos, daqueles que estavam a viver naquela altura, porque eles tiveram a graça de poder contemplar o Verbo de Deus, Palavra de Deus encarnada, Jesus. Que tantos profetas, que tantos antepassados almejaram, tiveram esperança, mas não puderam ver. Mas nem por isso também foram felizes. Foram felizes, sim. E hoje? Hoje, depois que Jesus já veio, ressuscitou, está na eternidade, está no nosso meio, como nós vemos a verdadeira felicidade? E essa verdadeira felicidade, volto a dizer, está não porque agora vamos contemplar como os apóstolos contemplaram, mas vamos contemplar esse mistério do amor de Deus, através da sua palavra, através da Eucaristia. Porque é na palavra de Deus que vamos encontrar fundamento da nossa fé, vamos encontrar respostas para as nossas dúvidas e também para as nossas decisões. E esta palavra é Jesus, quando bem acolhida, quando proclamada. Então, somos felizes, podemos dizer assim, pelo menos deveria ser, porque nós fazemos parte de uma grande família, essa família dos filhos de Deus. Nós fazemos parte, de um projeto, e um projeto de Deus que necessitou, sim, vamos dizer assim, de uma colaboração humana. Basta ver, a colaboração de Nossa Senhora, São José e, obviamente, São Joaquim e Santa Ana. A Sagrada Escritura não fala dos pais de Nossa Senhora,
mas os livros do Evangelho Apócrifo, que nós podemos consultar, e a tradição da Igreja nos diz que se chamavam Joaquim e Ana, que eram piedosos, procuravam viver também na sua simplicidade, no seu trabalho de vida, mas tementes a Deus, procurando também fazer a vontade de Deus. E com isso me faz lembrar muito dos nossos avós. Não são todos, infelizmente, mas muitos dos nossos avós são para nós, ou foram, porque alguns já partiram, muito importantes no tema de viver a fé e no tema de viver os valores, que muito tem se perdido. Infelizmente, muitos netos não valorizam seus avós. Infelizmente, muitos netos não valorizam seus avós, não os respeitam e não os procuram, não lhes dão atenção, como eles merecem. Mas, ainda bem, que há alguns que sabem fazer esse reconhecimento da importância que eles têm e tiveram ao longo da história e ainda hão de continuar por algum tempo. Por isso, nós saudamos todos os nossos avós que testemunharam para nós, para as nossas famílias, a fé, o amor de Deus e os valores da nossa religião. Olhar para os nossos avós hoje, infelizmente, pelos olhos da sociedade, podemos até sentir uma tristeza porque a sociedade não os reconhece. Olham para os nossos idosos avós, de modo a falar hoje assim, com olhos de invalidez, que não servem mais para nada, que já passaram, não é? E por isso muitas vezes, sim, são abandonados e deixados de lado. Não ainda reconheceram o grande tesouro que eles trazem por causa da sua vida, por causa do seu trabalho, por causa dos seus valores. Por isso essa reflexão, hoje nessa liturgia, somos convidados a refletir nesse dia sobre o papel fundamental dos nossos idosos e, de modo particular hoje, dos nossos avós para nossas famílias. Até mesmo podemos dizer assim, que muitos hoje vivem, como dizem a linguagem do dia a dia, desgostosos e tristes, porque nem os filhos, nem os avós, nem os filhos, nem os netos querem seguir aquilo que foi ensinado por eles, o caminho da fé, o caminho de Deus. E digo, eles estão certos porque o verdadeiro caminho que nos leva à verdadeira felicidade, como eu disse ao princípio, é o caminho da fé, é o caminho de Deus, viver em comunhão com o Senhor. Há quem pensa que vive feliz longe de Deus. Há quem pensa que viva realizado, longe da prática da fé, longe da Eucaristia, que é Jesus, longe da sua palavra, que é Jesus. Por isso, peçamos a intercessão de São Joaquim e Santa Ana, pela nossa sociedade de hoje, por todos os netos e filhos, para que, olhando para o bom exemplo dos seus pais e avós, possam reconhecer o grande valor e tesouro que eles têm ensinado e têm deixado. E que, pela experiência de vida, sabem que, diante dos problemas e dificuldades, é em Deus que nós devemos colocar sempre a nossa confiança e a nossa esperança. Por isso, não nos esqueçamos hoje que ainda tem vó neste mundo, de poder saudá-los, de poder telefonar, de poder rezar por eles e por aqueles que já partiram. A nossa oração também aqui é muito importante. Fazer uma memória, porque se foram pessoas que marcaram a nossa vida, é importante que nós façamos esta memória. Quais foram os ensinamentos mais importantes que a minha avó me deixou, ou meu avô? Quais são os ensinamentos, os momentos mais bonitos que senti enquanto estive com os meus avós? Que aprendi de importante? De certa forma, sim, sabemos que falar de Deus, da fé
e falar dos valores é muito importante. Por isso, não nos esqueçamos essas figuras ilustres e tão importantes que são vocês que estão aqui como avós, mas aqueles que nos assistem, mas também aqueles que já partiram. Peçamos então a intercessão de São Joaquim e Santa Ana por todos os nossos avós, de modo particular, por aqueles que vivem sozinhos, abandonados, tristes, que precisam de uma visita do seu filho, do seu neto, da sua neta, e que estão nos lares, etc. Que também Nossa Senhora interceda por cada um deles e pela nossa sociedade, pela nossa juventude, de modo particular também, para que possa reconhecer essa figura importante que são seus avós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.